Estamos aqui com mais um programa, A Minha Caminhada com Deus, e hoje tenho aqui comigo a pastora Cássia. Olá, Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, né? Tudo certo. Então vamos começar no início, porque é assim, você talvez olhe para ela e pense, pronto, ela já nasceu assim, foi sempre a pastora, foi assim, filho do pastor provavelmente, qualquer coisa assim, a pessoa tem certas ideias e não foi bem assim. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Então nasceu onde? Como que foi quando você era criança? Tem irmãos? Como que foi? Sim, eu nasci na região chamada, a cidade chama Mococa, né? Uma cidade pequena, deve ter uns 40 mil habitantes. Pequena, cidade pequena. Ok, tá bem, sim, ok. E eu nasci no campo, né? Sim. Eu tenho dois Fica irmãos. perto de onde? Perto de Ribeirão Preto. Ok, sim. Perto de Ribeirão Preto. Então, eu tenho 3 irmãos, Sei, sou a o quê? mais velha. Ah, você é mais velha? Mais velha, e depois tenho meu irmão e depois tenho minha irmã. Ok. Então, a gente morava no campo, né? Então, eu tive uma infância simples. A gente comia o que plantava. Se não plantava, não tinha. Não, não né? comia, Não pronto. comia. E depois fui criada também no catolicismo. Ok. Era mesmo católica? Católica. Embora os meus pais não eram praticantes, eles seguiam aquilo que a igreja impunha, tipo, para os católicos, né? Primeira comunhão, catequese, eu fiz tudo isso. Fiz tudo isso, pronto. Fiz tudo. E porque eu fiz tudo isso, eu me enraizei nisso. Embora os meus pais não praticassem, eu até os meus 20 e tantos anos fui praticante. Foi mesmo praticante? Exato. E depois desse período a gente quando eu fiz 15 anos, a gente se mudou para Ribeirão Preto. A família toda foi para Ribeirão Preto? Toda, Por que mudaram? O meu pai conseguiu um trabalho que era melhor, tinha melhores condições para nós, né? Escolas melhores, enfim, melhor trabalho, melhor casa e tudo. Você gostou de mudar para Ribeirão Preto? No início eu não gostei porque a gente, né, tinha laços onde estava, né? Sim. Mas depois a gente acabou vendo que era melhor e fizemos novas amizades. E eu comecei a trabalhar, comecei a estudar numa escola melhor, então acabei gostando, né? E foi aí nesse momento que eu comecei a me distanciar, a me tornar a católica não praticante. Ah, ok. Até aí era praticante. Até aí, sim, até os meus 18. Aí depois você se envolve com as amizades, né? Uma cidade maior e começa a fazer outras coisas e vai deixando de lado. Mas você é católica? Sim, de vez em quando passava lá na igreja. Sim. Ia na missa, mas aí já começou a ser uma coisa de vez em quando. De vez em quando, pronto. Já não, porque eu cheguei a ser professora de catequese, né? Ah, Eu ensinava as outras crianças. Pronto. E depois eu parei. Parou com outras coisas assim. Exato. Entretanto, depois então, como que depois aconteceu? Aí depois comecei a trabalhar e estudar e fui ficando Quer mais... dizer, é muito comum no Brasil, né? Jovens mesmo começam a trabalhar bem cedo. Eu com 15 anos, 16 anos, já trabalhava em 2 empregos e estudava à noite. Ok. Então, durante o dia, trabalhava? Trabalhava durante o dia, O meio que é que período... fazia? Qual é... Era babá. Ah, ok. Era babá. Eram 2 empregos, 2 babás. Dois babás. Cuidava de uma criança das 7 ao meio-dia e depois da 1 até as 6 da tarde cuidava de 2. Ok. E saía do trabalho e já ia direto para a escola até as 11 da noite. E depois no outro dia começava a mesma coisa? A mesma coisa, todos os dias. Entretanto, depois foi a caminhada. Sim, aí com isso a gente vai conhecendo outras pessoas, companhias erradas, e aí já vai ficando as coisas da igreja de lado, que era uma coisa que eu gostava de fazer, e fui me afastando. Depois nisso, eu, com os meus 20 anos, me envolvi num relacionamento, né? E onde eu tenho a minha filha, hoje, né? Então, tudo errado, de forma errada, enfim, não deu certo, claro, né? Nesse meio tempo... Mas estava mesmo assim, em maus caminhos, como que se disse, ou nem por isso, ou uma vida sem Deus? É uma vida sem Deus, de bebida, de noites, de essas coisas, né? E nesse meio do caminho, acaba procurando caminhos errados no sentido, vamos ali... A minha mãe e meu pai tinham muito isso de benzer. Ah, tinha isso, ok. Sempre teve, tipo, olha... Que era católica não praticante, mas pronto, tinha essa coisa... Tinha. Então, a gente não via como bruxaria, a gente nem sabia disso, né? Sim. Então, achava que estava fazendo bem. Então, a criança
era muito agitada. Vamos lá benzer para a criança acalmar. Para acalmar. Exato. Não sabendo o que estava a fazer, né? Exato. Ai, precisa de um emprego. Está desempregado. Olha, vamos lá que a mulher, né, vai orar. Mas ela tinha o quê? Ela tinha um título ou qualquer coisa? Você ia... Era benzedeira mesmo. Chamávamos mesmo assim? É, benzedeira mesmo. Okay. Era esse título que então a pessoa ia lá, mas pagava? Algumas não. Algumas não? Algumas não, algumas cobravam. Sim. Até uma que, depois que eu entreguei a vida para Jesus, eu entendi o que aconteceu. Que era uma época que eu estava muito doente e o meu pai me levou em Ribeirão Preto, num benzedor, que hoje a gente entende que é bruxo, porque esse cobrou. Ok. E eu lembro que meu pai não tinha dinheiro para pagar. Então meu pai perguntou para ele, ele cobrou, meu pai falou, não tem dinheiro. Aí ele insistiu, olha, mas vai acontecer isso, isso, isso com a sua filha. Em vez de bem dizer, ainda... Foram coisas ruins que aconteceram. Ia acontecer? Ia acontecer. Porque o seu pai não pagou? Porque tipo, ele falou que meu pai tinha que pagar para quebrar aquilo de ruim que ia acontecer. Ok. Entendeu? E aí o meu pai ficou muito preocupado, eu fiquei com medo, eu não queria sair sem meu pai, porque ele falou que eu ia sofrer um acidente. Ok. E eu ia morrer se eu não estivesse com meu pai. Mas... Então eu queria só andar com meu pai tinha que me levar na escola, meu pai tinha que me buscar, meu pai tinha que me levar no trabalho. Eu tinha 16 anos, né? Não, já tinha mais. Eu tinha 16 anos. E nessa eu fiquei, né? Só queria andar com meu pai. Enfim, os anos se passaram. E aí nesse relacionamento eu fiquei grávida antes da minha filha. E eu sofri um acidente de carro com meu pai. Com o seu pai? Eu estava grávida. Estava a andar com o seu pai? Estava grávida de 5 meses. E eu quase morri mesmo, perdi o bebê, fiquei 10 dias no hospital, foi uma coisa de louco. E aí depois, né, que a gente vai entender o poder da palavra, o poder daquilo que as pessoas lançam na nossa vida sem a gente saber, né? Sim, porque às vezes a pessoa pensa, isso não funciona, mas são forças reais. Funciona. Sim. E até o meu pai lembrou. Olha, realmente meu pai ainda falou assim, realmente ele tinha razão. Se eu não estivesse junto, poderia ter... Então a gente ainda pensou isso e ainda foi pior, porque depois meu pai ainda foi num outro benzedor para resolver o problema. Então, enfim. Mas passou, depois eu tive a minha filha. E nessa vida sempre de amigos, de bebidas, de sair à noite... E depois eu terminei o relacionamento, que não deu certo. Minha filha era bebê quando o pai foi embora. Aí começou os problemas, porque eu tinha que criar minha filha sozinha. Sim. Né? Então eu trabalhava em 2 empregos, trabalhava de manhã e à noite. Deixava minha filha com a minha cunhada. Só via de final de semana, porque eu saía cedo. Em casa tomava banho, saía, só voltava no outro dia. De manhã para trabalhar. Então foi um período difícil. E nesse meio tempo eu conheci o Cristiano. Sim, como é que aconteceu? A gente foi num show de pagode. Um show? Um show. Quem é a gente? Eu, as amigas, né? A gente foi num evento. Na verdade, estava com uma amiga só. Era um show numa casa de shows que tinha em Ribeirão Preto. E nós fomos. E chegou lá, os amigos dela estavam com ele. Ok. Então, nesse show, a gente só conversou e dançamos e estávamos ali, né? Nem dei muita atenção, porque naquele dia a gente tinha saído mesmo para dançar E depois disso, isso foi em novembro, foi em novembro de 2003. E aí, novembro de 2004, desculpa. Aí, em novembro de 2004, a gente se conheceu assim. No outro dia, eu falei para ela, eu queria conhecer aquele rapaz que a gente viu, né? A gente trabalhava juntas. E aí a gente começou a procurar, ela começou a me ajudar. Porque Quer dizer, no dia seguinte, você de repente ficou pensando nela, eu quero conhecer esse rapaz melhor. Tipo, por que eu não conversei com ele, né? Por que eu não pedi nada? Por que eu não pedi num telefone, nem nada? Pronto. Exato. Sim. E aí a gente começou a procurar os amigos dela que conheciam ele. Antes da internet, antes de redes sociais. Exato. Sim. Era o boca a boca. Você cruzava com alguém na rua... Olha, você tem um telefone de fulano e tal. Como que você descrevia ele? Eu não sabia o nome dele? Eu sabia o nome, sim. Okay. E como ela tinha os amigos em comum com ele, então era mais fácil dela falar. Sim. Então, aí se passou em janeiro, numa quarta-feira, um amigo dela que sabia que a gente estava procurando, encontrou com ele. E falou assim, olha, tem uma moça que estava te procurando. Okay. E aí pegou o telefone dele, passou pra gente.
E aí eu peguei e liguei. Você ligou? Não, foi a amiga, ligou. A Maxi. Eu já fiquei com vergonha de sim, ligar. mas como é que dá? Você liga, estou aqui. Aí ela A amiga ligou, dizendo, olha, tem aqui... Ela lembrou ele, olha, lembra o dia tal, que a gente estava em tal lugar, estava com uma amiga e tal. E a gente... Porque ela conhecia ela ou não? Não, só de vista também. Okay. E aí a gente marcou no mesmo dia de se encontrar, à noite. Então, você falou com ela no telefone? Não, só ela que falou tudo? Ela falou tudo e marcou. Lemos, coisa e tal, tem alguém que quer falar consigo, vamos nós, eu vou mandar um encontro com ela. Exato. Pronto. Okay. E aí a gente foi, ele foi com os amigos e eu levei ela. Pronto, claro. E por acaso foi também num lugar onde tinha shows e tal. Foi numa quarta-feira, no dia 12 então, de janeiro de 2005. Falando com ele, tinha lá os amigos todos assim também olhando. Não, aí a gente saiu, os amigos, né? Saiu, os amigos. E a gente ficou conversando e ficamos juntos nesse dia e estamos até hoje. Poxa, o seu marido estava a dizer que você era muito detalhado, mas no final de contas é muito compacto. Sim, aí a gente aí passamos por muitos problemas, né? A gente começou a namorar e aí ele também já tinha ele tem uma filha, né? De um outro relacionamento. E a minha filha já tinha 2 anos. Então a gente começa um relacionamento, quando a gente tem filhos... Para começar um novo relacionamento, a gente fica meio que insegura, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai se relacionar, né? Sim. E depois da minha filha, ele foi a única pessoa que eu me relacionei. Sim. Né? E foi muito bom porque ele assumiu a minha filha. Tanto é que a minha filha não conhece o pai biológico. Né? Ele é o pai. Sim. Então, mas a gente passou por muitas coisas, por o fato de aí já não tinha ele, nunca foi católico, também só católico de falar. Pronto. Mas a avó já levava ele na igreja evangélica. Então ele já tinha ali mais ou menos uma coisa. Foi uma vez, pronto. Exato. Não era completamente. Ele não acreditava em santos, eu já acreditava. Então, depois você era praticante. Exato. Tinha santos ou não? Tinha santos tinha em mesmo. casa, aquelas fitinhas, tudo aquilo eu tinha. Né? Eu fui para Aparecida, aquela coisa. E ele não tinha isso, né? Então, quando a gente passou por muitos problemas, fomos morar juntos sem casar, aquela coisa toda, né? Para casar para quê, né? Sim. Se não der certo, é mais fácil se separar, né? Sim. E aí a gente passou por muitos problemas, depois ele ficou desempregado, eu também fiquei. Estava a viver onde? Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Aí eu morava na mesma casa que eu já estava morando com o meu irmão, né? Depois meu irmão foi morar comigo para me ajudar, e com a minha filha, que eu estava sozinha. Então, meu irmão foi morar comigo. E ele foi morar com a irmã dele, que por um acaso foi morar na mesma rua que eu morava. E a gente já namorava, né? A gente já fazia 6 meses que estávamos juntos, e ele foi morar na mesma rua. Eu morava em cima e ele embaixo. E aí, depois a irmã dele mudou para lá, e aí foi quando ele mudou para minha casa. Mas que complicado aqui, Vai ficar mais fácil, né? E aí a gente começou... Então, a viver junto. E no começo, né, Bispo, é tudo mil maravilhas, né? Parece tudo certo, parece tudo bem. Mas depois, sem Deus, a gente vai passando por aquelas dificuldades. Desempregos e brigas, né? No passado um tempo, a gente começou a brigar muito. Nesse período, a gente se separou várias vezes, né? Várias vezes ele foi embora e depois voltava. E a gente... Você não pensou nenhuma vez se eu preciso ir à igreja ou qualquer coisa? Aí foi quando uma situação que a gente já estávamos juntos, e eu já não estava bem, eu me sentia muito oprimida. Comecei a ter sonhos estranhos, teve um dia que eu tive um pesadelo horrível. Eu acredito que eu cheguei a ver, mas ele acha que foi um pesadelo, porque eu cheguei a acordar ele à noite. Estava passando mal de tão ruim que foi o sonho. E nesse dia eu acordei, fui trabalhar, trabalhava num cartório, e uma amiga minha era cristã. Sim. E você falou o sonho? Falei. Disse qualquer coisa? Falei para ela, olha, eu não estou bem, eu tive um sonho assim. E eu estou desesperada. Eu fiquei mesmo apavorada com o sonho, né? E ela falou assim, olha, Cássia, você precisa ir para a igreja, né? Aí eu falei, mas eu sou católica. Eu expliquei a ela, não, você tem que ir numa igreja que fala de Jesus, uma igreja séria. E ela não era da igreja Maná. E aí ela me levou na igreja dela. E a gente foi, ele foi comigo. Mas a gente chegou na igreja e ninguém falou com a gente. A gente se sentiu
isolados. Era uma igreja assim mais tradicional? Exato. Sim. Eu fui de calça e todas as mulheres de saia. Okay. Já foi um choque que todo mundo começou a olhar, né? Quem é essa de calça? Né? Sim, primeiro, por que é que toda a gente está a olhar para mim? O que é que eu sou diferente? Exato. Estão a olhar para as minhas calças. E o Cristiano era rapper, então usava aquelas camisas compridas, calça. Então a gente foi procurar ajuda e sentimos, na verdade, excluídos, porque as pessoas olhavam, mas não falavam com a gente. Sim, nem falava. Então a gente foi embora, entramos e saímos daí. Quer dizer, foi junto com o seu amigo ou não? Foi, só ela que estava do nosso lado, Sim. mas também não apresentou ninguém, não falou nada. Só pus lá, vocês precisam disso, mas pronto. Exato. Vocês entram aqui, estão com calça, pronto. Nem ela dizia ansa, qualquer coisa assim, nem nada. Nem apresentou o pastor, Sim. nem disse que a gente precisava de ajuda, nada. Sim. A gente entramos e saímos e ninguém falou com a gente. Pois. E aí ele já não quis ir mais. Aí ele criou uma... e eu também não. Aí nesse intervalo... Esta amiga ainda diz qualquer coisa ou não? Não, depois ela acabou insistindo pra gente ir e eu ficava, onde eu vou? Sim. Já foi lá uma vez, Exato. Sim. Aí, mas as coisas... Mas ela nem perguntou como que tinha achado? Não, é muito diferente. Aí, num período, eu tinha um outro amigo também que é cristão nesse mesmo trabalho. E lá em Ribeirão Preto, o pastor Marcos Feliciano foi à Igreja Maná fazer um evento lá, na igreja de Ribeirão Preto. E esse meu amigo, que era de outra igreja, convidou a mim e essa minha amiga para, olha, vamos lá ver o culto do pastor, do Marcos Feliciano. Eu convidei o Cristiano não quis ir. Sim. E nós fomos. Ele foi sexta e sábado. E nós fomos uma sexta. A igreja é cheia, tinha mais de 2.000 pessoas lá em Ribeirão Preto, aquela igreja enorme. E a gente assistimos o culto. Eu gostei muito e voltei no sábado com eles. O Cristiano também não quis ir novamente. Também não quis ir. Não. Aí a gente voltamos lá no sábado. Foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. No sábado? No sábado. No culto desse pastor. Aí até acabou o culto, foi só um evento que ele fez, né? E aí eu fui para casa e gostei muito, fiquei muito animada. E convidei o Cristiano para ir. Falei assim, olha, vamos um dia na Igreja Maná, numa reunião normal, para a gente ver como é. Eu só fui com um evento, né? E aí depois de insistir muito, ele foi comigo num culto de terça. E aí tinha lá a bispa Eunice, que estava lá. E estava fazendo a reunião, era a cura divina. E nós fomos, e foi lá que ele entregou a vida para Jesus. Meio desconfiado também. Meio desconfiado? Meio desconfiado. E a gente foi, acho que umas 2 vezes. E depois, eu continuei indo, mas eu ia... Era muito engraçado. Eu ia na Igreja Maná, no final de semana, e durante a semana eu ia na igreja desse meu amigo que tinha me levado no culto. Então, era perto as igrejas, né? Na mesma avenida. Sim. Então, na quarta-feira eu ia com ele. Sim. Ele e a namorada me buscavam em casa e eu ia. E o Cristiano não. E no final de semana eu ia na Igreja Maná, mas o Cristiano também não ia. Aí ficava aquela coisa, né? Dividia tudo, dividia as ofertas. Nossa oferta é para essa igreja. Estava tudo dividido. Tudo dividido. E depois nós começamos a ter grupo familiar. Por que começou a ir a os 2 lugares? Porque eu gostei da igreja, desse meu amigo. E depois, por ser amigo e eu ter gostado da igreja, eu fiquei naquela... Pois, amigos, né? Pronto, amigo, estavam a convidar, pronto. E ele, diferente da outra, insistia muito. Ele ia na minha casa me buscar. Me levava, né? Buscava e levava e ligava. Ele era insistente. E, por outro lado, eu tinha gostado da Igreja Maná. Então, eu não queria decepcionar o amigo. Sim. Mas também não queria parar de ir na Igreja Sim. Maná. Então, aí fiquei nessa, né? E depois, nesse tempo, nós começamos o grupo familiar em casa, uma pessoa ia lá. E o Cristiano... Por que começou o grupo? Começou o grupo familiar em casa, mas... Mas não era da Igreja Maná, era dessa outra igreja. É um pouquinho confuso, né? Exato. Na minha cabeça era... É tudo a mesma coisa. Tudo era a mesma coisa. Sim, é Deus, pronto. Exato. E aí a gente tinha a pessoa em casa fazer oração e o Cristiano não queria. Então o Cristiano se escondia no quarto e mandava a gente falar que ele não estava. Sim. Né? Então o líder chegava, então seu marido, não tá.
Umas 3 vezes falava que não estava. E perguntava para minha filha, né? Minha filha pequenininha. Sim. Cadê seu pai? Ela... O que é que eu digo, mãe? O que é que eu digo, mãe? Não, vai trabalhar. Até que um dia ele perguntou, eu falei, não, ele foi trabalhar. E depois eu falei, mentira, ele tá no quarto. Quem disse? Eu disse, né? Eu falei pro líder, é mentira, ele tá no quarto. Ouvi, né? Ela, aliás, sim. Enfim, aí foi algum tempo assim, depois também paramos com o grupo lá, porque aí eu decidi ficar na Igreja Maná. Aí eu falei com o meu amigo, né? Ela falou, vamos ficar na Igreja Maná, só que não fomos para a Igreja Maná. Ah, ok, mas paramos não lá e paramos na Igreja Maná, porque aí o Cristiano não queria ir, eu também não fui, mas... E aí foi quando tudo ficou pior, né? Ficou pior. E estava a pensar, isso tem a ver com a igreja ou não? Ou pensava que isto é o normal? Eu não pensei nisso. A gente se separou, a gente teve muitos problemas, nos separamos mais uma vez. Ele foi embora de casa e ficou um tempo, acho que uma semana. E depois ele voltou. Aí quando ele voltou, eu falei para ele, vamos casar, vamos fazer a coisa certa, porque a gente não era casado. Por que que você disse para casar? Não sei, acho que alguma coisa que eu ouvi na igreja, mas na época eu nem pensei que Sim, que nem estava a igreja. É. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não quero casar. Eu falei assim, então não vamos voltar. E parou por aí. E aí ele me ligou no final de semana e falou assim, não, vamos casar, a gente vai voltar, vamos voltar e vamos casar. E ele voltou para casa. Na segunda-feira já compramos as alianças de noivado. Ah, foi logo, ponto. Foi logo. E numa quinta-feira, ele me acordou de madrugada. Sim. Falando que tinha sonhado com a avó, que era cristã, e já tinha falecido. E no sonho, a avó falou para ele, olha, eu sonho em ver você cantar na igreja. Então, ele me acordou e falou assim, vamos voltar para a igreja? Eu, sim, qual igreja? A Igreja Maná. E a gente voltou numa sexta, já, e começamos a frequentar a igreja. Aí já voltamos, isso foi em maio de 2008. E já começamos com os cursos, já chegamos, já nos inscrevemos para os cursos, já fizemos o batismo seguinte em junho, já começamos o curso de diáconos, aí a gente começou Então, e a vossa tudo. vida foi melhorando ou como que foi depois? Ainda ficou bem difícil, né, no começo. Foi melhorando, mas aí começou o outro lado que a gente não entendia, que era o lado das perseguições por causa da igreja. Ah, você tinha isso? Tinha. Tinha onde? No seu trabalho? No trabalho. No meu trabalho, era eu cristã, mais uma amiga, que era cristã, mas estava afastada, e o resto tudo espírita. Ah, espírita? Espírita. E o meu chefe era católico, praticante, né? Então, aí eu comecei a ter essas perseguições. Até mesmo a minha amiga, que era a melhor amiga, somos amigas até hoje, foi a pior. Ela começou a me maltratar no trabalho, virar a cara para mim, não conversava. Então, a gente começou a ter essas situações. A família... A família? Sim. Minha família não é cristã até hoje, né? Então, minha família não entendia. Você vai ficar trabalhando na igreja, agora você só vai para a igreja. Porque a gente deixou, a gente entrou mesmo de uma vez na igreja, né? Então, a gente ia em todos os cultos. A gente ia sexta, a gente ia em reunião de jovens, a gente ia no... Então, sempre quando a família ligava, não, eu estou aí na igreja, estou aí na igreja. Quer dizer, mas eles nem eram praticantes. Não, mas não entendi. Tipo, Dia das Mães, a gente estava na casa da minha mãe, Dia dos Pais, na casa do meu pai. E a gente começou a parar de fazer isso, porque a gente estava na igreja. Ponto. Exato. Aí, graças a Deus, a minha sogra se converteu também, foi para a igreja, então ela está na mesma igreja que a gente. Então, da parte dela, então a gente ficava com ela. Dia das Mães, estava na casa dela. Pois, porque ela já estava na igreja, né? Então, a gente passou por esse... E era difícil, porque a gente ainda estava no começo e não entendia muito bem. Então, eu, particularmente, ficava meio dividida, né? Com a família e a igreja. Porque eu sempre fui muito ligada ao meu pai. Né? Então, meu pai para cá, meu pai para lá. E, de repente, tipo, meu pai ligar e eu não ir no Dia dos Pais... Era mas, quer dizer, difícil. era uma decisão que vocês tinham tomada. Tinha que tomar. Ninguém falou pra gente. Tanto é que no começo a gente faltava, às vezes a gente ia no culto, na sexta, e não ia no domingo de manhã, porque a gente ia para casa da minha mãe e voltava à noite para ir no culto. Mesmo quando a gente ia na minha mãe, que morava em Mococa, que era 1 hora de distância, a gente não deixava de ir na igreja. Porque a gente ia e voltava para o culto.
E aí era confusão em casa, porque a gente já não dormia lá mais. Sim. Então agora vai voltar, vamos porque pronto. Exato. Então foi um período assim que a gente teve que, né, eu particularmente, Sim. tive que tratar mesmo o meu coração, porque no começo eu ficava muito dividida. Sim. E até... Então, no momento você sentiu no coração, eu tenho que tomar minha decisão. Exato. E até mesmo no começo, quando eu tive que me desfazer das coisas da católica. Sim, você tinha todas essas santinhas. Mesmo quando eu estava indo nas duas igrejas, sim. eu ainda tinha santinhas. Tinha santinhas. Eu não tinha me desfeito. Sim. Foi depois de uma reunião na Igreja Maná, que estava falando sobre a origem dos problemas, que eu entendi que eu tinha que jogar fora, né? Mas mesmo assim, eu juntei tudo e aquela coisa ainda... eu queria dar para alguém. Sim. Aí o Cristiano que não deixou, mas o bispo falou que a gente tem que jogar fora. Como é que você vai juntar e dar para alguém? Sim. Né? E eu lembro certinho que eu juntei tudo e dei para ele jogar fora no lixo. Sim, eu não consigo fazer isso. Exato. Mas no meu coração, eu já não tinha mais aquela coisa de acreditar na santa. Mas era aquela coisa, essa santinha foi minha mãe que deu. Sim. Essa t-shirt com a santa. Você tem t-shirt com santa? Ok. Essa fitinha, essas coisas que você conseguia lá na Aparecida, né? Sim. Eu tinha ido lá. Eu falei, como que eu vou desfazer? Foi a mãe, foi o irmão que deu. Então tinha aquela ligação, não pelo santo em si, mas por quem deu. Por quem deu. Então eu juntei tudo e dei para ele jogar fora. Foi assim que eu consegui. Libertar. Libertar. Né? Dá só uma palavrinha para as pessoas que assistir, que talvez também estão assim nessas dúvidas e... Exato. O que eu quero dizer é que é importante nós tomarmos uma decisão. Se a gente não toma decisão, fica difícil qualquer passo, até mesmo com Deus. Porque Deus já fez tudo por nós e só está esperando nós tomarmos a decisão. E a minha vida só mudou, a minha e do meu marido, quando nós decidimos mesmo largar tudo, né, da família, as imagens, os caminhos errados. Falei, não, vamos aqui seguir a Deus. E aí foi que quando tudo começou a mudar. Então a minha exortação é, decida, nunca fique em dúvida com Deus, né? Será que vai dar? Será que não? Com Deus sempre dá, então tome a decisão e com certeza Deus vai te ajudar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima.